estamos em processo de aprendizado e progresso constante. Essa fala trazida esta noite, bem-aventurados os mansos e pacíficos, ela foi dita pelo nosso governador planetário, Jesus, nas bem-aventuranças, o famoso Sermão do Monte. Em Mateus 5:5 e Mateus 5:9, nós vamos encontrar: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E depois, bem-aventurado os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essas duas bem-aventuranças, dita por quem? Jesus, lá no Sermão do Monte. E nós vamos encontrar um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar sobre essa bem-aventurança. E nesse capítulo a gente vai encontrar também injúria e violência, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, a cólera. E isso tudo são dicas importantes para todos nós. O que a gente vai encontrar nesse capítulo é o que as instruções dos espíritos. Então, se é instrução dos espíritos, é porque nós precisamos ter conhecimento do que se trata dessas lições. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, no capítulo 11, intitulado Sermão do Monte, ditado pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo 11, ele vai nos dizer assim, que Jesus, naquela época, não conseguimos entender essas promessas, as bem-aventuranças. Por quê? Porque elas não tinham caráter presentista. Elas não tinham caráter de agora, daquele momento que Jesus estava dizendo as bem-aventuranças. Nós vamos encontrar nesse capítulo, assim, por muito tempo, falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. O ensino do mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Por quê? Porque quando Jesus diz, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, possuir é herdar. E como que nós vamos herdar a terra? Como será isso? Já sabemos que Jesus disse que o seu reino não era deste mundo. Então, como que ele poderia dizer: bem-aventurados os brandos ou mansos que herdarão a terra? Como assim? Nós também vamos encontrar em Mateus, Jesus dizendo assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Palavras muito enérgicas do mestre. Mas o que significa raca? A época do Cristo. Lembrando que Jesus nasceu na Galileia e ali estavam os judeus, os hebreus, né?
E entre os hebreus era uma expressão de desprezo. Olha como se pronunciava a palavra raca. Se pronunciava cuspindo e virando o rosto para o lado. Então, se cuspia, falava raca, cuspia e virava o rosto para o lado. Então, aquilo era algo de desprezo. Era como se colocasse a pessoa sem importância, insignificante, um idiota. Em Esperanto, a palavra raca significa raso. Então, imagina você ouvir alguém te ofender dessa forma, cuspindo no chão e virando o rosto para você. E isso era algo que acontecia ali entre os hebreus, constantemente. E Jesus vem dizer que, olha lá, eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Em cólera. Jesus faz lei nas qualidades de mansuetude, de moderação, de brandura, de afabilidade e paciência. Ele condena a cólera, a violência e qualquer expressão descortês. E também em Mateus 15:11, nós vamos encontrar que o que contamina o homem não é o que entra na boca dele, mas é o que sai da boca que contamina o homem. E Mateus, também chamado de Levi, filho de Alfeu, antes de ser chamado para seguir Jesus, ele era um coletor de impostos, Levi, do povo hebreu, durante a dominação romana. Então, Mateus, ele era tratado pelos hebreus com desprezo. Por quê? Porque ele era um hebreu, mas ele trabalhava para Roma. Ele cobrava impostos para Roma. Ele tirava ali dos seus irmãos, porque ele obedecia Roma, e entregava para Roma. Então, Mateus sentia na pele o desprezo daquele povo hebreu. Uma palavra ofensiva, além de alimentar o ódio e o rancor, também é um insulto à bondade e à fraternidade, que deve existir entre todos nós que somos irmãos. Então, nós vamos encontrar que a lei de caridade e amor, ela tem a concórdia, a união, a humildade para com todos. E já a ofensa ela vai alimentar o ódio, a animosidade, insulto à bondade e à fraternidade. E quando Jesus diz, felizes aqueles que são mansos, porque herdarão a terra, Jesus quer dizer que até agora, somente os violentos se apossaram dos bens terrenos, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos. Enquanto os violentos possuem excesso, para os mansos frequentemente falta até o necessário. E Jesus lhes promete que a justiça será feita, assim na terra como é no céu. Porque os mansos e pacíficos serão chamados de filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade. Vai muito tempo ainda, né? Para quem conhece lei, vai muito tempo ainda. Não haverá mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra quando, de acordo com a lei do progresso, que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, a promessa de Jesus se realizar. Ela vai se tornar
para um mundo feliz em razão do afastamento daqueles que resistem em praticar o bem. Quem deseja ser afável e suave no relacionamento com os outros, precisa cultivar o amor ao próximo para com ele, ter boa vontade com seus erros, suas imperfeições, suas dificuldades. E evidente que a intenção agrava ou atenua a falta, como nós também vamos encontrar no Livro dos Espíritos, que depende da intenção do ato. Mas em que pode uma simples palavra revestir de si tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que Jesus nos diz que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Lá no comentário de Allan Kardec, na questão 886, o nosso BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, nós vamos encontrar que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. E a caridade, segundo Jesus, abrange todas as relações em que nós temos com os nossos semelhantes. Então, se o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, como que eu vou dizer que eu sou justa com o irmão lhe tratando de forma descortês ou em cólera? Em uma das mensagens das instruções dos Espíritos, o Espírito Lázaro nos diz que a afabilidade e a doçura se originam da benevolência. O que é benevolência? A boa vontade, a bondade para com alguém. Então, para me ser afável e doce, eu preciso ter a bondade, que por sua vez é fruto do quê? Do amor ao próximo. Isso significa que não basta ter atitudes exteriores de boa educação, de gestos, de atitudes suaves, ser afável no falar, se são resultados de treinamentos sociais, aparência de uma boa educação e de boa índole. Lázaro, nesse capítulo, ele censura os que usam de uma máscara para o uso externo, uma roupagem, cujo corte bem calculado, ele diz, disfarça as deformidades ocultas, mas que na menor contrariedade mostra-se como são por dentro nas reações violentas que manifestam. Ele também cita nessa mensagem que muitas pessoas em casa são tiranos dos familiares. Agressivos, incapazes de gestos de delicadeza em casa, mas fora do lar apresentam-se de forma bem educada no falar, no ouvir, afáveis e suaves. São pessoas dominadas pela hipocrisia, afastando-se cada vez mais da autenticidade, que é a qualidade de ser autêntico. Ele diz que esse indivíduo que se assume tal qual é, mas que só tem aparências. Então, ele diz que utilizam-se apenas como máscara para o uso externo, como se fosse um traje. O mundo está cheio deste tipo de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas, desde que nada as incomode, mas que agridem a menor contrariedade.
que costumam falar bem quando estão pela frente, mas pelas costas suas palavras transformam-se em dardos venenosos. A essa classe pertencem os homens que são bondosos quando estão fora de casa, mas que no lar são verdadeiros tiranos, fazendo com que sua família e seus subordinados suportem o peso do seu orgulho e da sua opressão. E ele termina dizendo: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É sempre o mesmo, diante da sociedade ou na intimidade, pois ele sabe que pelas aparências pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus. Nós não podemos e nem conseguimos enganar a Deus. Porque Deus é o nosso Pai, nos criou, nos conhece no nosso íntimo. Também vamos encontrar a instrução sobre a paciência nesse capítulo. E o que tem a ver a paciência? Ele nos diz, o Espírito amigo, o Espírito amigo do Evangelho é Joana de Ângeles, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem, pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso, que através da dor neste mundo concede oportunidade para evoluir. Sejam pacientes. A paciência também é caridade e devem praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. Joana de Ângeles, a época de Cristo, Joana de Cusa, uma das mulheres que patrocinava as viagens, a divulgação da Boa Nova de Jesus. Ela e outras mulheres que tinham bens faziam patrocínio para que a Boa Nova fosse divulgada. Joana de Cusa, sabe o que é essa questão dessa instrução da paciência que ela traz no Evangelho? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Que Joana de Cusa, a época do Cristo, é uma das eleitas também de Deus, porque ela sente a dor. É casada com um homem tirano, que fora do lar era um homem político e dado ali à época de Herodes, mas dentro do lar era um tirano. E quando Joana de Cusa procura Jesus, ela queria o quê? Além de aliviar as suas dores. Ela queria que Jesus a convidasse para seguir a Boa Nova. Deixe o lar, venha comigo. Era isso que no íntimo de Joana de Cusa ela desejava. Ela não queria mais ficar ali. E Jesus a recebe, conversa, escuta, e ela fala do seu desejo de seguir o Cristo. E Jesus fala: não, Joana, volte para o seu lar, junto ao seu marido. E por que Jesus não convidou Joana para segui-lo? Ela desejava, ela tinha a boa vontade. Porque Jesus sabia que a necessidade de Joana era estar junto com Cusa. Eram espíritos que tinham necessidades reencarnatórias, tanto um quanto o outro. E ela volta e fica no lar com Cusa, que depois adoece.
e morre nos braços de Joana. A época antes do falecimento, da desencarnação de Cusa, ela tinha 2 filhos. A época do Cristo, um adolescente de 13 anos já é um homem, já não anda mais junto com os pais. E este escapa, porque quando Joana é pega e levada para a cruz e para o fogo, um filho estava do lado dela, que morre ao lado dela. Mesmo o soldado romano pedindo que ela abjurasse. E ela não abjura. Ela não renuncia o Cristo. O filho implora para a mãe, mas ela não abjura. Morrem os 2, o menor e Joana. Esse mesmo espírito, Joana de Cusa, volta depois como Clara de Assis, missionária de Francisco de Assis. Tem novamente os filhos como irmãos do Evangelho e o marido, Cusa, também. Estava novamente reencarnado, mas não conseguiu seguir. Resvalou. Olha como esse espírito pode nos falar que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso, que através da dor neste mundo concede oportunidade para evoluir. E ela termina essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo dizendo: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que nós, tendes de espiar o vosso passado, de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Ela nem diz aqui para sermos espíritas, sermos cristãos. Se formos cristãos, conseguiremos o nosso progresso. Também temos nesse capítulo obediência e resignação, que é o Espírito Lázaro que vai nos trazer, que a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. 2 virtudes, companheiras da doçura e todas ativas. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. E ele nos traz que a cada geração nós temos uma virtude e um vício. Que a virtude da vossa geração é a atividade intelectual e seu vício é a indiferença moral. Então, por que nós temos como vício a indiferença moral? O que é ser indiferente moral? Nós vamos encontrar a mensagem de cólera, trazida pelo espírito Hahnemann, que ele diz que o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, e não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece.
Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. No livro Vida Feliz, bem pequenininho, de Joana de Ângeles, ela traz uma mensagem assim: já ouviste quando você está totalmente desequilibrado, perturbado, gritando? E ela até coloca: se não, faça o exercício de gravarmos quando estamos totalmente desequilibrados e depois ouvirmos. Como que dói aos nossos ouvidos. Como que nos traz um mal-estar quando nós ouvimos alguém em desequilíbrio e perturbados. E quando o Espírito Hahnemann traz sobre a cólera, pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai quase sempre, deparareis com orgulho ferido. Ainda temos muito orgulho ferido. E aí nós vamos resumir que perseverança para corrigir os nossos defeitos, combater o nosso orgulho, não justificar sua cólera. Todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza do próprio espírito. É o que nós encontramos em O Céu e o Inferno, que não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. E no Livro dos Espíritos, na questão 924, nós vamos encontrar que há males, a pergunta feita por Kardec, há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos? Nenhum meio terá de os evitar? E os Espíritos respondem: deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, nós devemos nos resignar e sofrer sem murmurar. Se queremos progredir, é a resposta da 924. Então, nós concluímos que encontramos que o espírito goza sempre de livre-arbítrio, em virtude dessa liberdade que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa, procede à escolha entre o bem e o mal. Que o homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas. A gente não conhece, temos o véu de esquecimento. Mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará, então, julgar do que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. Eu não preciso saber se eu fui... A gente sempre quer saber se a gente foi alguma coisa importante, né? Rainha ou rei, isso ou aquilo. Dependendo da minha tendência, eu já vou saber o que eu fui. Eu comentei lá em Mariluz, vou comentar também de novo agora, não me lembro qual o capítulo, que não adianta a gente querer saber se a gente está sofrendo, se estamos aqui sofrendo, é porque alguma coisa fizemos por merecer esse sofrimento. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro, depurando-nos, elevando-nos,
se a suportamos resignados e sem murmurar. E a natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Então, são bem-aventurados os que, se esforçando por compreender e aceitar todas as pessoas como são, querendo para elas o que é melhor, o que for possível, usando de benevolência para com suas faltas e omissões, tivermos sempre atitudes de delicadeza e de afabilidade em todos os relacionamentos. No amar ao próximo como a si mesmo, está implícita a ideia de que o amor a si próprio existe em cada um de nós. É assim que Deus nos fez. E que não está dentro da vontade divina é o orgulho e o egoísmo. Esse amor exacerbado que só enxerga as suas necessidades, colocando-se no centro de tudo e de todos. Aí a gente encontra 3 posturas: a da passividade, da proatividade e da reatividade. A passividade, ela é imatura e egóica. Por quê? Porque ela deseja algo ou alguém para resolver o seu problema. Ela quer soluções mágicas ou miraculosas. Eu chego aqui e eu despejo e falo, ó, resolve aí, Júnior. Não quero resolver isso aqui, não. Resultado, acomoda-se. Porque ela passa para o outro a resolução do seu problema e ela acomoda-se. A reatividade, por sua vez, também é imatura e egóica. Por quê? Revolta-se, desespera-se com os problemas, rebelando-se contra os mesmos. Nossa, Deus me odeia. Olha o que eu estou passando na minha vida. Estou revoltada com Deus. Estou revoltada com isso, com aquilo. É um resultado de reação constante. Já a proatividade, ela é madura, com competência. Porque tem atitude de aceitação e serenidade. E frente a um problema, medita: por que estou nessa situação? Para que estou nessa situação? O que esse problema quer dizer? Como posso agir para me libertar? Esse é o caminho que devemos seguir. Para libertarmos do orgulho, do egoísmo, precisamos nos conhecer, aceitar as pequenas coisas boas que temos, bem como as nossas imperfeições, considerando sempre que somos espíritos em evolução. Todavia, não podemos, por amor a nós, conformarmos-nos com as poucas coisas boas e as muitas imperfeições que temos, pois reencarnamos tantas vezes quanto forem necessárias na Terra para desenvolver nosso potencial divino e melhorarmos perseverantemente. Olha que oportunidade bendita e redentora que estamos tendo. E no livro Pelos Caminhos de Jesus, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 3, intitulado A Magna Carta, na qual ela refere-se ao Sermão do Monte, que é as bem-aventuranças. Ela diz que aquela carta, porém, era uma carta de alforria, lavrada em decretos de amor e de paz. O que é alforria? Libertar. O que Jesus disse no Sermão do Monte foi para nos libertar. Nós nos libertamos
ao adotar a postura de perdoar e amar. A história da cobra, que a cobra nos pica, e aí a gente vai, mesmo picado, atrás da cobra para saber por que a cobra nos picou. A cobra foi, e nós estamos ali, sangrando e querendo saber por que a cobra me picou. Perdoar é nos libertar. Se somos picados ou não, nós vamos cuidar das nossas feridas, das nossas mazelas e deixarmos ir quem precisa ir. O ato de violência acaba nos escravizando, porque sempre teremos que lidar com ele depois. Se eu reajo, se eu sou violenta, eu terei que lidar com esse ato depois. Só através da mudança da postura, que escraviza, que passamos a ser filhos e ser herdeiros de Deus. E é com essa reeducação que nós nos libertaremos. Bem-aventurados mansos, os brandos, que possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Assim, o aceite de como somos é apenas o primeiro passo para o uso do nosso livre-arbítrio, para continuarmos nessa existência, nosso processo evolutivo. E nós precisamos fazer algumas perguntas para nós. Como eu tenho tratado aqueles que estão ao meu lado de convivência familiar? Como eu tenho tratado os meus colegas de profissão, trabalho voluntário? Como eu tenho tratado o próximo mais próximo de mim? A honestidade e a sinceridade conosco nos leva a sermos autênticos, como nos traz Lázaro. E assim mesmo imperfeitos, porque somos imperfeitos ainda, mas nos esforçando. Kardec vai nos dizer, reconhece-se o verdadeiro espírita, aquele que se esforça por ser melhor. E esse esforço aparece quando, sentindo o impulso, uma vontade de agredir, de revidar, nós controlamos. Aí não é hipocrisia. Independente dos outros perceberem ou não, o nosso esforço de bem proceder é uma agressão a alguém que foi sentida, pensada, mas não realizada. Foi uma vitória que, por certo, estimulará outras até que não haja mais necessidade do raciocínio para reprimi-la, pois estará eliminada do nosso interior. A disciplina logo torna-se qualidade moral. E assim, a terra, quando fala bem-aventurados os mansos, os brandos, que herdarão a terra, essa bem-aventurança, como diz Humberto de Campos, que Jesus estava nos dizendo ao imensurável futuro humano, estamos saindo de provas e expiações, entrando em mundo de regeneração já há algum tempo. E quando tivermos as condições de estarmos em mundo regenerado, podermos herdar essa terra para que vir novamente reencarnar. Lembrando que a época da pandemia, da Covid, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mundo Regenerado, Mundo e Regeneração, ele nos traz que à época existia já no mundo espiritual um espaço ali onde tinha muitos espíritos que já não tinham as vibrações para poderem reencarnar no planeta Terra. E essa
essa limitação foi recortada do mundo espiritual e esses espíritos emigraram para outro planeta, onde tinham condições vibratórias para reencarnar. Então, nós temos a providência divina nos auxiliando constantemente. Temos os benfeitores espirituais nos auxiliando constantemente. É necessário a nossa vigilância, o nosso autoconhecimento, para assim conseguirmos mantermos a faixa vibratória, para quando nós lá estivermos desencarnados, tivermos lá as condições de carimbar o nosso passaporte para voltar na Terra regenerada. Os brandos possuirão a Terra. A promessa do Cristo. Só pode dar amor quem o tem. Do amor que sentimos por nós mesmos, podemos amar ao próximo. E assim, queridos amigos, agradeço os ouvidos caridosos de todos, a atenção, novamente de me ouvir, falando sobre essa exposição Bem-aventurados mansos e pacíficos. Obrigada.